Boa tarde, meus queridos amigos. Estamos aqui de novo para continuarmos o estudo do cinema em Portugal e o texto, como sempre, é extraído do livro que escrevi, Portugal no primeiro quartel do século XX. No capítulo cinema, nós tínhamos visto já no início que em novembro de 1896 tinha sido lançado o kinetógrafo por Joaquim Nunes. Vimos depois que o microfonógrafo foi inventado por António Sanches e apresentado por ele, e que António Santos Júnior, acompanhado do inglês Erwin Rusby, tinham apresentado o animatógrafo em 18 de 6 de 1896, no Real Coliseu de Lisboa. O cinematógrafo de Rusby permitia apresentar filmes de Edison e dos irmãos Lumière, também falámos disto. E falámos também que foram apresentados quadros kinetográficos produzidos por R. Short. Depois deste início da apresentação das invenções cinematográficas iniciais, nós passámos a falar dos cineastas que mais se distinguiram em Portugal e falámos de Aurélio Paz dos Reis. Mas, portanto, não esqueçamos que o cinema, não é? Oficialmente apresentado em Portugal, e as imagens animadas foram feito por António Santos Júnior e pelo técnico inglês Erwin Rusby. Falámos de Aurélio Paz dos Reis, que era um republicano liberal e democrata do Porto, que se começou a interessar por estas problemáticas cinematográficas e que gastou imenso dinheiro na compra de material e se predispôs a ir ao estrangeiro apresentar filmes produzidos em Portugal. Depois falámos de Costa Veiga e de João Correia no último live. E hoje vamos começar a falar de Júlio Costa. Vamos ver se ainda dará tempo de falar de algum outro cineasta e, portanto, eu vou iniciar a leitura sobre Júlio Costa. Júlio Costa viajou para Barcelona no sentido de comprar material adequado à exploração do Salão Ideal. Após o seu regresso a Portugal, passou a fornecer esse mesmo material fílmico, depois de exibido em Lisboa, aos cinemas existentes na província. Aquele empresário teve ainda o grande mérito de desenvolver o animatógrafo falado, contando para tal empreendimento com as vozes de um grupo de atores e artistas seus amigos, que se prestaram ao trabalho permanente de dar voz aos intérpretes mudos dos filmes exibidos a partir do momento em que aceitaram participar nessa nova e lucrativa realidade. Penso que também seria de recordar a equipa que produziu Os Crimes de Diogo Alves, que tínhamos falado, que foi a partir de João Correia, operando a sua câmara Pathé. E agora vamos ver como é que se processa o trabalho de Júlio Costa. Uma das fitas então exibidas no Salão Ideal foi A Vida de Cristo. Júlio Costa tinha adquirido à empresa Gaumont alguns filmes que continham operetas, trechos de ópera e cançonetas. Em vez de utilizar o disco fonográfico que reproduziria a língua francesa, preferiu colocar os seus artistas por detrás da tela, enquanto os filmes eram projetados, falados ou cantados em português, para dar a noção do cinema sonoro. A inovação das fitas faladas granjeou os maiores elogios por parte da crítica e conduziu à lotação esgotada. Verificando a necessidade de realizar filmes portugueses que abordassem temas nacionais, tratou o cinegrafista de arranjar um novo estúdio que lhe permitisse colocar em marcha esse seu novo projeto.
Depois de adquirir um terreno onde iniciou as obras de construção de um edifício com paredes e teto envidraçados, fundou em 1910 a empresa cinematográfica Ideal, manufatura portuguesa de películas. Entretanto, iniciou a realização de documentários e atualidades, a maioria dos quais foi produzida pela Câmara Gaumont, do seu colaborador e realizador Júlio Santos. Findas as obras do estúdio, passou a empresa a dedicar-se à produção de filmes de entreeixo. Na estreia do novo estúdio foi projetado o filme cómico Chantecler Atraiçoado. No salão Ideal, onde corriam as fitas faladas, continuavam a verificar-se as enchentes de público, tornando-se o espaço cada vez mais exíguo. Para solucionar esse problema, Júlio Costa alugou, em 1910, um recinto de diversões, um musical do Josué, que depois denominou de Salão Liberdade, situado na Praça dos Restauradores, com a lotação de 1000 lugares. Mal aconselhado por alguns dos seus mais ferozes concorrentes, na exibição de espetáculos cinematográficos e na distribuição de filmes, o empresário Júlio Costa abandonou essas atividades para se dedicar à exploração teatral no Teatro Variedades. Para além desse revés, o cinegrafista sofreu uma segunda machadada na sua carreira devido a um incêndio que, no verão de 1911, devastou as instalações da empresa cinematográfica Ideal, incluindo o estúdio, o laboratório e o depósito de filmes. Terminaria, dessa forma inesperada, a produção, distribuição e exibição de filmes de 3 setores, dos quais Júlio Costa teve a capacidade de ter sido o primeiro industrial de cinema a reunir e gerir em Portugal. Constou que o judeu austríaco Karl Stella teria provocado sinistro, devido ao despeito e inveja que sentia por Júlio Costa de ter assinado contratos de exclusividade com distribuidoras europeias de renome. Esse boato poderia ter fundamento porque no ano seguinte o próprio Carlos Stella fundou no mesmo local em que se verificou o incêndio uma distribuidora de filmes, a Companhia Cinematográfica de Portugal. Portanto, o cinema começava a ter de tal maneira importância devido aos lucros que providenciava e conseguia alcançar para os seus cineastas e industriais, que já começava a haver este tipo de vigarices no meio dos cineastas. Poderá afirmar-se que foi valiosa e profícua a produção de filmes a nível nacional de 1910 a 1914, ano em que se iniciou a Grande Guerra. Nesse período exibiram-se nas salas de Lisboa inúmeros filmes de origem portuguesa, na sua grande maioria, com características de documentário ou de atualidades, dando a conhecer os acontecimentos mais significativos dos anos de agitação política do período da Primeira República, produzidos pelas seguintes empresas: Empresa Portuguesa Cinematográfica de Carl Stella, Companhia Cinematográfica de Portugal Nunes de Matos Invicta Film, no Porto, e Empresa Cinematográfica Ideal Limitada. Os filmes tinham títulos apelativos e os conteúdos foram captados com rigor e inteligência quanto à escolha dos ambientes selecionados, para além de conterem preciosas informações sobre a sociedade portuguesa, revelavam de forma incontestável na sua transposição para a tela as técnicas e a arte cinematográfica dos respectivos realizadores. Dos que se estrearam em 1910 encontram-se A República em Portugal ou O Casamento do Zé Gordo. Do ano seguinte poderão salientar-se A Fita dos Conspiradores do Porto e O Cortejo Cívico de 5 de Outubro. Da produção de 1912, O Eclipse do Sol em Lisboa e A Cidade de Tomar. Quanto aos filmes realizados em 1913, tiveram bastante êxito: A Tourada dos Casimiros e Desastre do Monoplano Gnome de Palais, na Amadora.
Em 1914, as expedições portuguesas à África e a chegada do cruzador inglês Argonaut também despertaram grande interesse. Em 1915, também causaram grande sensação nas casas de espetáculos lisboetas a corrida de touros no Campo Pequeno, com 3 corridas, estreado no Coliseu dos Recreios, e em 1916, a partida de marinheiros para Angola, cuja película correu no Chiado Terrace. Na verdade, a produção de filmes de atualidades ou de âmbito documental aumentou entre 1910 e 1914, tendo continuado a crescer até finais do primeiro conflito bélico europeu. Alguns desses filmes não puderam ser catalogados devido ao facto de se desconhecer a sua data e local de exibição. Porém, muitos outros filmes, genuinamente portugueses, mantiveram-se até hoje nos arquivos da Cinemateca Portuguesa. O cinema passou a ser uma vastíssima seara, onde artistas de outras áreas afins, como escritores, poetas, pintores, desenhadores, caricaturistas e arquitetos, a ele recorriam, contribuindo com os seus conhecimentos para enriquecer esse novo produto de cariz nacional, capaz de se ingrar nos mercados internacionais. Daí que, entre 1912 e 1917, tivessem sido inauguradas cerca de 17 salas de cinema em Portugal. Da mesma forma, novas distribuidoras surgiram na capital de 1914 a 1917, como a Sociedade Raul Lopes Freire, a Empresa Internacional de Cinematografia e a Castelo Lopes Limitada, em 1917. Os modernistas ligados ao cinema também surgiram entre 1917 e 1918. Encontram-se nesse caso Almada Negreiros, pintor, ator no filme O Condenado, Leitão de Barros, jornalista e professor de desenho, Cotinelli Telmo, arquiteto, Luís Reis Santos, crítico de arte, Stuart Carvalhais, pintor, desenhador, caricaturista e humorista, e António Ferro, jornalista, escritor, político e editor da revista Orfeu. Por sua vez, outro cineasta, Emílio Ribeiro Pratas, organizou e pôs em funcionamento a Pratas Filme, empresa de comédia portuguesa, vocacionada para a produção de filmes cómicos e farsas, em que foi o protagonista, como no filme que realizou intitulado Pratas Conquistador. Seguiu-se-lhe um grupo de jovens empresários como Celestino Soares, Luís Reis Santos e Fernandes Potes, aliados ao realizador Leitão de Barros, que fundaram a Lusitânia Filme. Esta empresa, devido à falência fraudulenta, acabaria por ser extinta. Na realidade, foi em março de 1918 que alguns jovens que tinham completado os seus estudos liceais se uniram para fundar uma sociedade por cotas que designaram como Lusitânia Filme, com sede na Rua da Madalena, em Lisboa. Dotados de grande entusiasmo e seriedade, pretendiam cobrir os setores da indústria cinematográfica nas 3 vertentes-chave: produção, distribuição e exibição. Celestino Soares foi nomeado gerente e Luís Reis Santos, diretor artístico da companhia, enquanto Júlio Fernandes Potes, apoiado por seus familiares, contribuiu com o capital injetado. Decidiram aproveitar a construção incompleta da Portugália Filme, situada no número 329 da Rua de São Bento, e do seu ateliê de pose, onde se realizariam os filmes de entreeixo, tendo sido necessário iniciar obras para esse efeito. Enquanto as obras não estavam concluídas, a Lusitânia Filme deu início à produção de documentários, dos quais se destacaram o Dr. Sidónio Paes no sul do país e Tourada de Gala no Campo Pequeno, que estreou no Eden Teatro em maio de 1918. Outros filmes de atualidades realizados pelo grupo
foram ainda manobras no campo entrincheirado de Lisboa, parada militar e 5 de dezembro. Entretanto, o comendador António Santos pediu a Celestino Soares, em quem confiava como amigo e qualificado profissional, para remodelar e projetar a exploração do Coliseu dos Recreios. Decidiram os sócios da Lusitânia instalar um sistema de 4 ecrãs no interior daquela sala de espetáculos. Ficou, por esse motivo, a sala dividida em 4 setores. A inauguração ocorreu em janeiro de 1919, já, portanto, no pós-guerra europeia. Nos diferentes ecrãs foram então projetados filmes diferentes, que assim cobriam várias tendências ou gostos do público, desde o drama à alta comédia, passando pelos filmes americanos em séries. Como complemento destas exibições cinematográficas, faziam correr diversas fitas cómicas, assim como documentários portugueses e estrangeiros sobre a Primeira Guerra Mundial, tema que muito interessava a todos os estratos sociais, devido à participação dos soldados portugueses no teatro de guerra. No intervalo das sessões de cinema, atuava uma grande orquestra, composta por 40 músicos, sob a direção do maestro José Henriques dos Santos. Enquanto as obras do estúdio de cinema da Lusitânia Filme iam prosseguindo, os sócios iniciaram a realização de filmes de entreeixo com ambientes exteriores. Convidaram Leitão de Barros para se responsabilizar pela realização. A equipa técnica era composta por Manuel Maria da Costa Veiga, operador-chefe, também responsável pelo trabalho de laboratório, e pelo seu colaborador Artur Costa de Macedo, operador de imagem. O primeiro filme realizado foi uma comédia de costumes intitulado Mal de Espanha, em que algumas cenas interiores foram filmadas nas salas do resto de chão do Palácio de Queluz. Quanto ao segundo filme, Mal Me Quer, que retrata o ambiente do século XVIII, recebeu os melhores elogios da crítica relativamente à realização, à fotografia e aos enquadramentos reveladores de apurado sentido artístico. Finalmente, para a produção do terceiro filme, O Homem dos Olhos Tortos, entrou como novo sócio, assistente-geral e intérprete, Álvaro Pereira. O argumento do novo filme policial, que ia sendo produzido em séries, primava pelo mistério e por um decor sumptuosíssimo em que se movimentavam dezenas de figurantes. Contudo, todo o esforço da belíssima equipa que produziu e realizou o mesmo seria destruído por motivos fraudulentos. Depois de 1000 metros de material filmado, tiveram de ser interrompidos os trabalhos devido a intrigas e ao posterior corte de verbas por parte da família de Júlio Potes. Sem crédito algum, depois dos gastos despendidos na produção e realização do filme e nas obras de remodelação do estúdio, a Lusitânia viu-se obrigada a encerrar as suas atividades na capital. Na capital surgiu uma segunda empresa designada por Portugália Filme, com estruturas financeiras bem definidas, a que se associaram conhecidas personalidades do meio jornalístico e cinematográfico lisboeta. Depois da sua constituição em março de 1918, através de escritura lavrada no notário, a sua inauguração teve lugar a quando da estreia da produção do filme reportagem sobre o concurso da mulher mais bonita de Portugal. Posteriormente, procedeu o grupo dos cineastas da Segunda Portugália Filme à aquisição de um terreno na Rua de São Bento, destinado à construção do estúdio Ateliê de Pose, onde foram empregues ferro e chapas de vidro em todas as paredes laterais e no teto. Porém, inesperadamente, a empresa encerrou as suas atividades sem ter atingido os seus objetivos iniciais. Em maio de 1918, verificar-se-ia uma nova tentativa de produção de filmes em Lisboa. Essa empresa, que também foi designada por Portugália Filme,
iniciou os seus trabalhos sob a direção de Ernesto de Albuquerque como operador, realizador e responsável financeiro. E aqui ficaremos e no próximo live falaremos então de Ernesto de Albuquerque e das suas atividades cinematográficas aqui em Portugal. Boa tarde, até logo e bom trabalho. Estudem muito.